Ótimo. Vamos iniciar o estudo completo, sem resumir, explicando em detalhes. Módulo 1. Bibliologia 2. Página 3. Período interbíblico e Bíblia judaica. 1. Período interbíblico, ou intertestamentário. A apostila explica que existiu um período de aproximadamente 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Encerramento dos escritos do Antigo Testamento e vai até o nascimento de Jesus narrado em Mateus. A apostila chama esse tem porque afirma que nesse período não surgiram novos profetas reconhecidos, não foram produzidos novos escritos considerados canônicos. O que aconteceu nesse período? Mesmo sendo chama-ente, muita coisa aconteceu. O domínio do Império Persa terminou. O mundo passou pela influência grega após Entity People, Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Depois veio o Dom Alexandre o Grande, parecem no Novo Testamento, fariseus, saduceus, etc. Então, silêncio aqui significa ausência de novas profecias canônicas, não ausência de acontecimentos. Número 2. A Bíblia judaica. A apostila ensina que a Bíblia judaica corresponde ao que os cristãos chamam de Antigo Testamento, porém organizada de forma diferente e contada como 24 livros. Por que 24 e não 39? Porque alguns livros que nós contamos separados são a grupo postila. Mã e Voz Samuel, um livro. 1 e 2 Reis, um livro. 1 e 2 Crônicas, um livro. Esdras e Neemias, um livro. Profetas menores, um conjunto. Segundo a apostila, o conteúdo é equivalente, muda principalmente a organização. Divisão da Bíblia. Joéis partes. Torá. Lei os 5 livros de Moisés. Neviim, profetas. Uvim, escritos. Poesias, sabedoria e outros escritos. Essas 3 partes formam o nome Tanakh, Te Torá, En Neviim, Ka Ketuvim. A apostila ainda cita que expressões usadas por Jesus como em essa organização. Para fixar, sem responder o questionário ainda, período interbe entre AT e NT. Silêncio profético sem novos profetas canônicos. Bíblia judaica, 24 livros e escritos. Tanakh, nome dado ao conjunto das escrituras judaicas. Na próxima etapa, vamos para a página 4, Bíblia Católica Romana e livros canônicos. Como prossiga? Vamos continuar. Na página 4, a Bíblia Católica Romana e livros canônicos. 3. A Bíblia Católica Romana. A apostila explica que a Bíblia Católica possui 73 livros, porque inclui 7 livros adicionais no Antigo Testamento em comparação com a Bíblia Protestante. Judite, Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, Tobias. Além disso, menciona acréscimos em Daniel e Esther. Observação importante, o termo apócrifos para esses livros. Mas aqui vale entender que existem tradições cristãs otestantes costumam chamar esses livros de apócrifos e não os consideram parte do cânon bíblico. Igrejas católicas normalmente os chamam de deuterocanônicos e os consideram escritura. Ou seja, isso é uma diferença histórica de tradição e formação do cânon, não apenas uma questão de quantidade. A apostila também relaciona esses escritos ao período interbíblico. Número 4. Livros canônicos. Agora a apostila entra no conceito de cânon, e os livros considerados inspirados por Deus e usados como regra de fé e prática. A palavra cânon é explicada como derivada da ideia de medida, regra, padrão. O que significa, comenta o termo grego theopneustos. Theo, Deus. Pneustos, sopro. Ou seja, a apresentada é que Deus revela a mensagem e os autores registram essa mensagem. Para guardar desta página, Bíblia Católica, 73 livros, segundo Bíblia Protestante, 66 livros. Cânon, regra, medida, conjunto reconhecido de escrituras. Inspirado, soprado por Deus. Próxima parte. Página 5. Processo de escrita da ão, iluminação e autógrafos. Perfeito. Vamos continuar o estudo. Página 5. Processo de escrita da Bíblia, revelação, inspiração, iluminação e autógrafos. RAP 5. Processos de escrita da Bíblia. A apostila apresenta 2 conceitos principais para entender como a Bíblia foi formada: revelação e inspiração. A apostila revelação é quando Deus comunica algo ao ser humano. Ela cita formas como sonhos, visões, voz divina, manifestações, fala de anjos. O que significa isso? Mostra ou comunica. Depois, alguém recebe essa mensagem. Exemplos bíblicos que ajudam a entender: José interpretando sonhos, Daniel recebendo visões, Moisés ouvindo Deus, profetas recebendo mensagens. Revelação responde à pergunta: de onde veio a mensagem? Resposta: de Deus, na visão teológica apresentada. Inspiração. Depois da revelação vem a inspiração.
A apostila define inspiração como a capacidade dada por Deus aos escritores para registrarem fielmente aquilo que receberam. A ideia central aqui é: Deus revela, o autor regis, o poderia ocorrer inclusive considerando tradições orais preservadas antes da escrita. Número 6. Interpretação da Bíblia. Iluminação. A apostila introduz outro conceito e define iluminação como a compreensão da mensagem bíblica mediante a atuação do Espírito Santo. Aqui entre os três termos. Revelação, Deus entrega a mensagem. Inspiração, Deus com iluminação, compreensão da mensagem. São ideias diferentes dentro da teologia cristã. Número 7. Autógrafos. A apostila explica que autógrafos são os escritos originais produzidos pelos próprios autores bíblicos. Ela afirma que esses originais não existem mais e que hoje trabalhamos com manuscritos antigos, cópias, traduções. Exemplo, se existisse hoje o Perga R. Moisés ou Paulo, isso seria chamado de autógrafo. Fixação desta página. Revelação, Deus comunica, inspistro. Iluminação, compreensão espiritual da mensagem. Autógrafos, escritos originais dos autores bíblicos. Na próxima etapa, vamos para a página 6, traduções da Bíblia, Septuaginta, Vulgata Latina, João Ferreira de Almeida e Códigos Bíblicos. Vamos continuar. Página 6. Traduções da Bíblia. Septuaginta, Vulgata Latina, João Ferreira de Almeida e Códigos Bíblicos. 8. Traduções da Bíblia. A apostila entra agora no assunto das traduções bíblicas e menciona que podem existir diferenças numéricas e textuais entre algumas passagens em certas traduções, mas afirma que isso não altera a mensagem central da fé cristã. E 2 Crônicas 22:2, 1 Reis 4:26 e 5 Crônicas 9:25. A ideia apresentada é que essas questões seriam liga-transmissão textual, não ao núcleo da doutrina. Septuaginta. A apostila apresenta a Septuaginta. Também chama que Septuaginta significa 70. Teria sido a primeira grande tradução do texto bíblico. Foi traduzida do hebraico para o grego, associada ao período entre aproximadamente 300 e 200 do C. Segundo a tradição mencionada na apostila, o rei teria reunido sábios judeus. Eles realizaram a Traduceca de Alexandria. Por que ela é importante? Porque no tempo de Jesus, muita gente já falava grego, então a Septuaginta ajudou a espalhar o texto. Vulgata Latina. Depois aparece a Vulgata Latina. A apostila diz que ela foi traduzida por São Jerônimo para o latim. Ela explica que Vulgata vem da ideia de linguagem popular do povo. Durante muitos séculos, essa tradução teve enorme influência no cristianismo Ocidia de Almeida. A apostila apresenta João Ferreira de Almeida como figura português. Ela relata que começou traduzindo o Novo Testamento, depois avançou pelo Antigo Testamento, faleceu antes de concluir totalmente o trabalho. Colaboradores deram continuidade. Por isso, quando você vê Lisada, todas têm ligação histórica com esse trabalho. 9. Códigos da Bíblia. A apostila menciona a ideia de códigos bíblicos, descrevendo como interpretações que buscam êmies futuras no texto bíblico. Aqui vale uma observação de estudo. Dentro do cristianismo existem posições diferentes. Alguns grupos aceitam essa ideia. Muitos estudiosos e teólogos preferem interpretar o texto pelo contexto histórico, literário e teológico, sem buscar códigos ocultos. Aduções transmitem o texto para outros idiomas. Septuaginta, tradução grega do AT. Vulgata, tradução latina. João Ferreira de Almeida, marco da Bíblia em português. Códigos bíblicos, tema interpretativo debatido. Próxima etapa. Página 7. Logos e rema, o conceito bíblico de palavra. Vamos continuar. Página 7. O conceito de palavra, logos e rema. Aqui a apostila entra num tema muito usado em estudos bíblicos e pregações. A diferença entre logos e rema. Os vocábulos gregos ligados à ideia de palavra. Logos, segundo relacionado a palavra escrita, cânon sagrado, mensagem bíblica interpretada corretamente, algo universal para todas as pessoas e épocas. Ou seja, logos, entendimento da palavra como funda rático. Quando lemos, open quote, amarás o teu próximo, close quote, isso seria entendido como uma verdade geral aplicável ao povo de Deus. A apostila resume logos como palavra universal, imutável, ligada às doutrinas bíblicas. Rema. Depois ela apresenta rema. Segundo a explicação da apostila, o específica da palavra para uma situação, pessoa ou momento determinado mediante a ação do Espírito Santo. A ideia apresentada é: logos
Fundamento geral. Rema, direção específica baseada nesse fundamento. Pessoa lê. Open quote. Não temas. Close quote. O texto bíblico é logos, mas ela entende aquilo como uma direção para uma cite naquele momento. Isso seria chamado de rema nessa linha teológica. Relação entre logos e rema. A apostila destaca um ponto importante. Ela diz que rema não substitui logos. O rema deve estar apoiado na palavra escrita. Ou seja, não seria uma revelação independente da escritura, mas uma aplicação particular. Palavra em hebraico. A apostila também menciona que em Hebra e apresenta esta distinção. Bíblia, palavra escrita de Deus. Cristo, palavra viva de Deus. Síntese da página Logos, palavra universal, doutrinária, fundamento, específica da palavra para determinado contexto. Debar, termo hebraico para palavra. Aqui começa o próximo módulo. Na próxima página entraremos em teologia própria, introdução, quem Deus é e o estudo sobre Deus. Vamos continuar. Página 8, teologia própria, introdução. Agora termina a parte de bibliologia e começa um novo módulo. Teologia própria ou teontologia. R perguntas como: quem é Deus? Como Deus é descrito na teologia cristã? Quais atributos pertencem a Deus? 1. O que significa teologia própria? A apostila define: teologia própria é o estudo das coisas acerca de Deus. Ela explica também o nome eueis, onto, ser, logia, estudo, resultado. Teontologia, estudo do ser Deus. Ou seja, enquanto outras áreas estudam temas especificia, aqui o foco é diretamente em Deus. Como a apostila descreve Deus? Ela apresenta uma descrição baseada na tradição cristã e em catecismos históricos. Deus é espírito, infinito, eterno, imutável, sábio, poderoso, santo, justo, bom, verdadeiro. Perceba que aqui aparecem dois grupos de ideias. 1. O que Deus é em essência é imutável. Como Deus age, exemplo. Justiça, bondade, sabedoria. Deus é espírito. A apostila cita a ideia bíblica de que Deus é espírito. Na teologia cristã, isso normalmente significa: Deus não é limitado por um corpo físico, não ocupa espaço, sua existência não depende da matéria. Deus é infinito. Infinito aqui não significa apenas muito grande. A ideia é: Deus não possui limites externos. Segundo esse entendimento, não existe algo maior que Deus. Nada o contém. Deus é imutável. A apostila também destaca que Deus não muda em sua natureza. Isso significa: seu caráter permanece, sua essência permanece, seus atributos permanecem. Não significa ausência de relacionaria do ser. O objetivo deste módulo: a partir daqui a apostila começa a construir uma visão sobre eternidade de Deus, natureza divina, atributos, trindade, vontade de Deus. E o próximo assunto já entra num dos mais profundos. Página 9. A eternidade de Deus. Vamos estudar o que significa dizer que Deus nunca foi criado, sempre existiu e transcende o tempo. Página 9, a eternidade de Deus. Agora entramos em um dos temas centrais da teologia própria, a eternidade de Deus. A apostila ensina que Deus, diferente de todas as criaturas, não foi criado. O Criador não pode ser criatura. Logo, Deus não teve origem. O que significa dizer que Deus é eterno? Ao teve começo, não terá fim, sempre existiu, sempre existirá. Ela usa a expressão eterno para trás e eterno para frente. Ou seja, nasce, continua. Deus sempre existiu, sempre existirá ante. A apostila cita autores teológicos para explicar que Deus não apenas vive muito tempo. Deus transcende o tempo. Ela explica que quando falamos open quote, Deus existia antes, close quote, estamos usando linguagem humana para tentar explicar algo maior do que nossa experiência. É o eterno presente. A apostila Bíblicos que usam expressões como tu és, e interpreta isso como um modo de mostrar que Deus não está preso ao passado e futuro como nós estamos. Para nós, ontem, hoje, amanhã. Para Deus, tudo está diante dele. Um ponto filosófico interessante, a apostila faz uma pergunta implícita. Se tudo precisa de Criador, quem criou Deus? A resposta teu seria justamente o único ser cuja existência não depende de outro. Por isso aparece outro conceito. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada fora dele para existir. Fixação desta parte. Deus é incriado. Deus é eterno. Deus transcende o tempo. Deus é autossuficiente. Na próxima parte vamos com a idade de Deus nas páginas 10 e 13, onde a apostila aprofunda eu sou, pré-existência e o tempo de Deus. Perfeito. Vamos continuar da página 14 em diante, mantendo o estudo detalhado.
Página 14. Aparência, forma de Deus. A apostila entra numa pergunta antiga. Se Deus existe, como ele é? Deus nunca foi visto em sua plenitude ou forma completa. Ao mesmo tempo, a Bíblia de Homo: mãos, olhos, dedos, pés, costas. Segundo a apostila, isso serve para tornar a comunicação teofania. A apostila define: teofania, manifestação de Deus em forma perceptível. Significado: teu Deus. Fania, aparição. Exemplos geralmente associados na nuvem, manifestações visíveis. A ideia é: Deus se manifesta de modo compreensível. Antropomorfismo. Definição da apostila: quando Deus aparece descrito com características humanas. Exemplo: mão de Deus, olhos de Deus. Não significa necessariamente que Deus tenha corpo humano. É linguagem pentropopatia. Definição: quando Deus aparece descrito com emoções humanas. Exemplos citados: ira, arrependimento. A ideia teológica costuma ser linguagem para explicar ações divinas em termos humanos. Epei, manifestação permanente de Deus, especialmente associada a Cristo. Página 15. A vontade, decretos de Deus. Agora a apostila fala sobre diferentes formas da vontade divina. 1. Vontade diretiva ou real, segundo a apostila aconselha, mas que pode não acontecer por causa do livre-arbítrio humano. Exemplo dado pela lógica apresentada: a escolha diferente. 2. Vontade permissiva. É aquilo que Deus permite acontecer, mesmo não sendo seu desejo direto. A ideia: permitir não significa nesse. 3. Vontade absoluta. Segundo a apostila, é aquilo que acontecerá independentemente da decisão humana. Os nomes de Deus em hebraico. A apostila apresenta vários nomes e títulos. Algo Senhor, tetragrama, Jeová Nissi, Senhor é nossa bandeira. Jeová Rafa, Senhor que cura. Jeovalom, Senhor é paz. El Shaddai, Deus Todo-Poderá. Eloá, Deus. Elohim, forma plural usada para Deus. A aposlacionado à compreensão da Trindade. Página 16 e 17. Doutrina da Trindade. Aqui começa um dos assuntos mais importantes da apostila. Ela ensina que existe um único Deus manifestado em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Ela enfatiza: não seriam 3 deuses, mas um único Deus Icar. Usa exemplos: água composta por elementos. Ser humano, corpo. Aulam bem diz que nenhuma pessoa da Trindade é superior à outra. Cada uma atua de forma própria. Ela, Trindade, não aparece literalmente na Bíblia e atribui sua formulação histórica a entity people, ter gorgo. Fixação desta etapa: teofania, manifestação visível de Deus descrito em linguagem humana. Vontade diretiva, permissiva e absoluta. Nomes divinos, um Deus em 3 pessoas, segundo a apostila. Na próxima, continua da página 18 em diante. Espírito Santo, és da existência de Deus e atributos divinos. Tertuliano. Vamos continuar. Página 18. Jesus e o Espírito Santo apresentados como Deus. Aqui a apostila continua o tema da Trindade e procura mostrar, dentro da interpretação cristã apresentada nela, textos usados para afirmar a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Nashor 1. Textos ligados à criação. A apostila cita passagens que relacionam Cristo, Espírito Santo, criação do universo. A linha de raciocínio após Cristo e o Espírito aparecem atuando na criação. Isso é usado como argumento para a divindade deles. 2. Textos usados para sustentar a divindade. A interpretação cristã trinitária são usados para afirmar que Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus. Ela também sugere leitura complementar sobre Trindade. Página 18 e 19. Evidenhora o tema muda. A apostila pergunta: como alguém Arlá apresenta alguns tipos de argumentos? Argumento cosmológico. Vem da palavra cosmos. A ideia: o universo apresenta ordem e com o argumento haveria uma causa inteligente por trás. Resumo: existe criação, logo existe criad ico, teleológico, propósito, finalidade. Pergunta central: por que existe tanta organização? Exemplos usados normalmente: leis da natureza, estrutura da vida, funcionamento do universo. Argumento antropológico. Relaciona-se a Tila. A busca humana pelo transcendente e pela espiritualidade seria uma evidência de algo além do homem. Argumento histórico. A apostila também apresenta o argumento histórico. A ideia, a permanência a gauze da igreja seria vista como indicativo da ação divina. Argumento bíblico. Por fim, a própria Bíblia afirma, página 20, os atributos de Deus. Agora a apostila fala das características entre 2 grupos. Atributos morais relacionados ao caráter. A apostila chama de comunicáveis, compartilhaturas.
São eles: amor, bondade, santidade, justiça, retidão, relacionados ao poder e natureza divina. Segundo a apostila, são exclusivos de Deus. Onipotência, onipresença, Deus está presente em todo lugar. Onisciência, Deus conhece todas as coisas. Infinitude, Deus não possui limites. Eternidade, Deus não estabilidade, Deus não muda. A apostila fecha dizendo que os tributos naturais. Fixação desta etapa: Cristo e Espírito Santo apresentados na criação. Argumentos gico, teleológico, antropológico, histórico e bíblico. Atributos morais, caráter. Atributos naturais, natureza divina. Na próxima, vamos concluir da página 21 até o questionário final, páginas 24 e 26, e depois responder as perguntas da apostila. Vamos concluir o estudo da apostila. Página 21 e 23. Teoria sobre a divindade. Aqui a apostila apresenta diferentes formas pelas quais pessoas e religiões entendem Deus. Icado. Poli, muitos. Teísmo, Deus. Resultado, crença em vários deuses. A apostila associa histórico ao contexto posterior à Torre de Babel. Exemplo geral de politeísmo. Religiões antigas com varatureza, mar, etc. Número 2. Monoteísmo. Significado. Mono, teísmo, Deus. Resultado, crença em um único Deus. A apostila apresenta o monoteísmo como posição bíblica central. Número 3. Panteísmo, teísmo. Deus resultado. Deus seria tudo e tudo seria Deus. Seria criação, criador. Ela usa exemplos como poesia, poeta, pintura, pintor. 4. Deísmo. A apostias permanece distante da criação. ênfase. Trans 5. Ateísmo. Definição apresentada. Negação da 6. Agnosticismo. Definição da apostila. Posição de quem entende que não sabe afirmar sobre der 7. Teísmo. A apostila apresenta o teísmo como Deus é ao mesmo tempo transcendente, está presente na criação. Resumo. Só transcendência, deísmo. Só imanência, panteísmo. Transcendência mais imanência, 25. Questionário final, respostas. Agora as respostas baseadas na apostila. 1. Qual foi o período que Deus ficou em silêncio? Período interbíblico. Significa livros apócrifos? Livros considerados não canônicos, segundo a definição apresentada na apostila, pirados os livros canônicos? Por Deus. 4. Através de quem compreendemos a mensagem? Pelo Espírito Santo, segundo a apostila. 5. O que significa pré-existe? Existia antes ofania? Manifestação perceptível de Deus. 7. O que é vontade permissiva? Aquilo que Deus permite acontecer. Onha água. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Exemplo usado pela AP, os atributos morais: amor, bondade, santidade, justiça e retidão. 10. O que é transcendito? 11. Como se divide a Bíblia judaica? O que é antropológico? Argumento ligado ao ser humano. Não afirma nem nega. O que é panteísmo? Tudo é Deus. Em um só Deus. 6. Quando a idolatria aparece? Associada na apostila ao período posterior a textos sobre Cristo e Espírito na criação, conforme lista da apostila. 18. Revelação. Deus comunica. Inspiração. Registro fiel da mensatural do paganismo. Politeísmo. 20. Unidade absoluta e composta apostila para explicar singularidade e composição. Conclusão. Veostila Bibliologia 2 mais Teologia Própria do começo. Vamos fazer uma revisão geral para a prova lá. Revisão geral para a prova, partir para a próxima apostila. Perfeito. Vamos fazer uma revisão geral completa da apostila, como preparação de estudo e prova. Revisão geral, Bibliologia 2, Teologia Própria, baseado na apostila enviada. A2, Estudo sobre a Bíblia. 1. Período interbíblico. Foi o período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Características. Aproximadamente 400 anos. Chamado de silêncio profético. Sem novos escritos canônicos. Palavra-chave. Silêncio Biblia Judaica possui 24 livros. Organização diferente. Divisão. Torá Lei. Neviim Profetas. Keam Tanax. Bíblia Católica Romana. Segundo a apostila, 73 livros. Inclui livtamento. Lembre, protestantes e católicos organizam o cânon de forma diferente. A4. Livros canônicos são corregra de fé, referência doutrinária. Palavra importante. Theopneustos, soprado por Deus. 5. Formação da Bíblia, revelação, Deus comunica. Inspirás, iluminação, compreensão da mensagem. 6. Originais dos autores bíblicos. 7. Traduções da Bíblia hebraico-grego, Vulgata latim, Jouguês. 8. Logos e Rema, Lumento. Rema, aplicação específica. Parte 2. Teologia para 1. O que é teologia própria? Estudo sobre Deus.
Part 2. Quem Deus é como? Espírito, tável, santo, justo, bom, verdade de Deus. Deus nunca nasceu, nunca foi criado. Sempre existiu itos, pré-existência. Deus e Ronos, tempo humano. Kairos, tempo oportuno. 4. Aparência de Deus. Teofania, manifestação de Deus descrito com forma humana. Antropopatia, Deus descrito com emoções humanas. Epifania, manifestação permanente. 5. Vão aquilo que Deus deseja. Permissiva, aquilo que Deus permite. Absoluta, aquilo que acontecerá. Yahvé, Yahweh El Shaddai, Jeová. Jiré, Jeová Ra. 7 trindades se usam em 3 pessoas. Pai. 8. Evidências da existência de Deus. Cosmológico, unívoco, ordem, antropológico. Ser humano, órico. História, providência. Bíblico, a escritura, tributos de Deus. Morais, amor, tiça, retidão, naturais, onipotência, onipresença, ou imutabilidade. 10. Teoria sobre euses. Monoteísmo, um só Deus. Deísmo, Deus distante. Agnosticismo, não afirma nem nega. Teísmo, Deus transcendente e imanente. Resumo final. Estuda a palavra de Deus. Teologia própria estuda quem Deus é. Você fechou essa apostila inteira.